Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tear Chique. Hoje nós iremos aprender juntos a como confeccionar um casaquinho fechado para bebê. Esse casaquinho ele é super fácil, super simples, ele é feito em duas peças, que é a frente e o verso, depois ele é costurado. É feito todinho no ponto cordão de tricô. Tem um vídeo aqui no canal que ensina a fazer o ponto cordão de tricô, tá? Então, para fazer esse trabalho, eu vou estar utilizando, ó, o fio de bebê, tá? Da Cisne. Ele tem o Tex, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ele tem um Tex de 214, tá? E essas daqui são as especificações dele, ó. Tá? Então, é esse fio de bebê, mas vocês podem estar utilizando qualquer outro fio de bebê, tá? Eu vou estar utilizando também, ó, um fio duplo. Então, você pega um fiozinho que sai aqui de dentro e um fiozinho de fora, tá? Que eu vou estar utilizando 2 fios juntos, porque como eu vou fazer no ponto cordão de tricô ezinho com tricô, então o ezinho é um ponto mais largo, eu vou utilizar 2 fiozinhos, tá? Então, além de ser esse fio de bebê, você pode utilizar qualquer outro fio. Eu vou estar utilizando também o tear afegão da Tear Brasil. Você pode estar utilizando qualquer outro tear compatível. Eu vou utilizar esse porque o ponto, ele fica muito bonito do jeito que eu gosto. Ele fica fofinho, ele fica bem assim, ele aparece, né, o ponto, ele fica bem robusto e eu gosto bastante, tá bom? Então, vamos lá aprender o nosso casaquinho? Bom, pessoal, para confeccionarmos o nosso casaquinho, eu vou estar utilizando este tear afegão da Tear Brasil, tá? Ele tem 224 pinos, então dá para tecer peças assim bem grandes, tá? De todos os tamanhos. Ele tem uma cala de 1,3 cm, tá? 1,3 centímetros, ó. Vocês, não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Do centro de um pino ao centro do outro pino, tá dando 1,3 centímetros, mais ou menos, 1,1, 2, 3, por aí, 1,2, 1,3 centímetros, tá? Então, é um tear muito compatível pra gente tecer com fios fininhos. Se você quiser utilizar apenas um fiozinho, você também pode, o trabalho fica super bonito. Mas como eu quero que o trabalho fique um trabalho mais grosso, mais robusto, eu vou utilizar 2 fios. E também eu vou fazer todo o trabalho no cordão de tricô, que é o ezinho com tricô. E o ezinho com tricô, como ele é um ponto aberto, e esse aqui é um pino de cala pequena, né, é mais fechada, então eu posso utilizar tranquilamente com fios finos, tá? Então, vamos lá. Eu tô usando aqui um fiozinho de bebê, tá? Fio duplo, ó, são 2 fios. Você pode utilizar qualquer fio de bebê, porque eles são sempre muito fininhos. Então, sempre utilizar, neste caso, nesse ponto cordão de tricô ezinho com tricô, eu vou utilizar 2 fios, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, o nó corrediço. Eu tenho aqui o meu pino vermelho. O meu pino azul será o meu pino número 1. Então, eu vou montar primeiro aqui, ó, colocar o meu nó corrediço no pino anterior. Eu não vou utilizar esse pino anterior, depois eu vou tirar. Mas eu só vou colocar nele só para iniciar o meu trabalho, para montar os meus pontos. Então, eu venho aqui e vou montar 13 pinos. Então, começando aqui pelo meu pino número 1. Então, eu venho aqui, ó, dou a volta em 13 pinos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pinos. Eu dei apenas uma voltinha neles, aí eu abaixo assim, ó, pra ter um espaço, né? E agora, eu vou voltar com o ponto meia.
Assim, eu vou iniciar os meus pontos, ó. Estou montando aqui 13 pinos. Qual bebê que você gostou? Mãe, qual bebê que você gostou? Ai, que bebês lindos. Não, qual bebê que você gostou? Eu gostei desse bebê. Sabe qual bebê que eu gostei? Qual? Desse. Eu gostei desse, que é o Arthurzinho. Esse. Gostei desse. Muito lindo. Então, ó. Você vai fazendo assim, ó. Ponto meia. Nossa, que legal. Até voltar no pino número 1. Aí, eu já montei os meus 13 pinos. Agora, eu vou começar a tecer o meu casaquinho, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma carreira de ponto tricô, tá? O ponto tricô, tem um vídeo aqui no canal que ensina a fazer o ponto tricô. Deixa eu chegar mais aqui na frente da câmera, direitinho, nos pinos da frente, que eu mostro pra vocês. Mas tem um vídeo aqui no canal que ensina a fazer, tá? Então, você vai fazer assim, ó. Você vai vir com o seu gancho, vai passar de cima para baixo no ponto, vai buscar o fio, ó, e trazer ele pra cima, vai ficar essa argola. Aí, você tira o ponto do pino, ó, e recoloca essa argola no pino. Esse é o ponto tricô, tá? E aí, você vai fazer ele até chegar no pino 13, tá? Vai fazendo isso até chegar no pino 13. A hora que você chegar aqui no pino 13, ok, ó, chegou no pino 13, eu fiz uma carreira de ponto tricô. Eu vou voltar para o pino 1 da seguinte forma. Nesse pino número 13, que são os meus pontos de borda, número 13 e número 1, são os meus pontos de borda, tá? Então, no meu ponto de borda, eu faço um ponto meia. Nos demais, eu faço o ponto ezinho, ó. O ponto ezinho é só você dar a volta em todos os pinos, ó. Esse é o ponto ezinho. A hora que você chegar lá no pino 1, que é o ponto de borda, você vai passar o seu fio aqui na frente, ó, e vai tecer, que é o ponto meia. Feito isso, você vai tecer os demais pinos, ó, só passando de baixo para cima. Feito isso, eu já finalizei aqui a minha primeira carreira de ponto cordão de tricô, porque o ponto cordão de tricô é uma ida de tricô, neste caso, uma volta de ezinho, sendo que os pinos da extremidade, que é o pino 1 e o pino 13, eu vou tecer na volta, ao invés de ezinho, eu vou fazer com ponto meia, porque daí os meus pontos de bordas, eles ficam mais firmes e mais fechados, não fica aquele ponto aberto, ok? Então, essa é a minha primeira carreira de ponto cordão de tricô. Eu vou precisar fazer 20 carreiras de ponto cordão de tricô. Por quê? Porque vai ser a minha manguinha, ó, eu já tenho as costas pronta aqui, ó. Então, eu vou estar fazendo, ó, essa manguinha. Então, eu já montei os meus pontos e vou precisar fazer 20 carreiras de ponto cordão de tricô, tá? Então, eu vou finalizar aqui, ó, já fiz uma, vou fazer mais 19 carreiras e volto com vocês. Vocês vão fazer normalmente o ponto tricô até chegar no 13, tá? Do 1 ao 13. Então, ó, eu vou fazendo aqui até chegar no 13º pino. Aí, chegando aqui, ó, no meu pino número 13, eu faço o tricô. Ao invés de eu voltar,
eu vou montar mais 20 pinos aqui. Por quê? Porque eu tô fazendo aqui, ó, a minha manga, certo? 20 carreiras. E agora eu preciso fazer essa partinha aqui debaixo do casaquinho, ó. O corpinho dele depois da axila, tá? Então, eu vou montar aqui, ó, 20 pinos. Como que eu monto esses 20 pinos? Então, eu faço assim, ó. Da mesma forma que eu montei esses 13, eu vou montar os meus 20. Da seguinte forma, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pinos, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir fazendo o ponto meia, porque é montagem dos pontos, certo? Vou fazer aqui, ó, um ponto meia. Da mesma forma que eu montei aqueles 13 pinos, eu vou montar agora os 20 pinos, tá? Esse tear aqui, ele é grande, meu espaço para gravar é pequeno. Então, eu vou fazer aqui, ó, na lateral. Aí, a hora que eu chegar aqui na frente, eu mostro pra vocês, ó. Mas eu vou fazendo aqui o ponto meia, ó. Volto, passo o meu fio na frente do pino e teço. Meu espaço aqui é pequeno, então, para fazer o trabalho é bom, mas para gravar fica um pouco mais difícil. Aqui, ó. Então, eu venho aqui passando, vendo o meu fio na frente do ponto e vou tecendo, ó. Essa daqui é a minha montagem dos pontos. Eu vou fazendo isso, ó, até chegar aqui no início, ó, onde eu comecei a montar. Tá vendo aqui? Esse aqui é o meu pino número 13. Então, do 1 ao 13, aí eu montei os pontos, né? Dei a volta, eu fiz um Ezinho praticamente em cada um. Voltei fazendo o ponto meia. Aí, agora que eu cheguei nesse, que é o pino número 13, que ele faz parte da manga, eu vou fazer em Ezinho, porque é a minha manga. Aí, eu faço tudo em Ezinho, ó. Porque ele é meu cordão de tricô, né? Então, eu fui com o tricô e voltei com o Ezinho, lembrando que nesse aqui eu vou fazer o meia. Nesse número 13, agora eu não fiz em meia, por quê? Porque ele já não é mais meu ponto de borda. O meu ponto de borda vai ser o número 1, tá? E o número 30. 30, 10, 33, né? Porque, ó, 13 mais 20 deu 33. Então, meu número 1 e meu número 33 vão ser meu ponto de borda agora, cada um. Então, aqui eu venho no meu ponto de borda e faço o meu ponto meia. E teço todos esses 13 pinos que eu fiz em Ezinho. Então, ó, feito isso, eu já consegui 20 carreiras para a minha manga e montei 20 pinos para continuar o restante do corpinho da frente do meu trabalho, tá? Que vai ser agora, ó, essa frente aqui, ó. Tá? Essa daqui é as costas, que já está pronta, ó. Deixa eu pôr mais pra trás pra vocês verem, ó, as costas, que já tá pronta. Então, agora a gente montou essa parte aqui, ó. Ok? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai montar, vai tecer 15 carreiras. Nesses 33 pinos, a gente vai tecer 15 carreiras de cordão de tricô, igualzinho a gente fez aqui, mas agora nos 33 pinos, ok? Uma carreira de tricô de ida e uma volta de Ezinho.
tá? Eu vou fazer aqui com vocês, ó, as 15 carreiras e já retorno. Bom, pessoal, eu já fiz aqui, ó, as minhas 15 carreiras, certo? Ó, fiz o bracinho, depois as 15 carreiras. O que eu vou fazer agora? Assim que eu finalizar a 15ª carreira, eu vou arrematar 5 pinos, os 5 pinos iniciais. Então, eu vou arrematar da seguinte forma, ó. Eu vou tecer o primeiro pino com ponto meia, o segundo pino com ponto meia, vou passar o pino 2 para o pino 1, aí vou tecer e passar o pino 1 para o pino 2, tá? Tem um vídeo aqui no canal que ensina como arrematar as peças no tear de pinos. Então, eu vou fazer isso, ó, em 5 pinos. Então, 2, agora 3. 1, 2, 3. Agora, 4. E 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu arrematei aqui, ó, 5 pinos, tá? Agora, eu vou remontar esses 5 pinos. Como que eu vou fazer isso? Vou vir aqui, ó. Vou dar a volta, 1, 2, 3, 4, 5 pinos. Eu dei a volta nos 5. Tô remontando os pontos, tá? Igual a gente fez nesses outros pontos aqui de baixo, ó. Tá? Então, eu remontei os 5 e vou passar aqui na frente ao ponto meia pra gente montar eles, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, o que eu fiz aqui? Eu arrematei 5 pontos iniciais e depois eu voltei e montei novamente esses 5 pontos. Por quê? Para que a minha frente fique com um Vzinho. Aqui, ó, tá vendo? Aqui é as costas. As costas, ela tá reta. A frente vai ter uma aberturinha, tipo um Vzinho, que vai ficar aberto, tá? É só pra dar um charmezinho na peça. Então, feito isso, eu já montei. O que eu vou fazer agora? Eu vou continuar como se eu estivesse fazendo meu ponto de cordão de tricô normal. Vou começar fazendo aqui, ó, o meu ponto, tricô, até o final. Depois voltar com o Vzinho. Bom, ó, eu já fui, né, com meu ponto tricô. Agora, eu tô voltando com o Vzinho. E aí, ó, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai também, na volta, ó, fazer o Vzinho nesses 5 pinos, tá? Daí, esse daqui já fica como a nossa primeira carreira, ok? Então, ó, recapitulando aqui, o que eu fiz? Eu, na 15ª carreira, eu fiz a 15ª carreira, arrematei os 5 primeiros pinos, certo? Arrematei. A hora que eu cheguei aqui, eu montei novamente os 5, ok? Fiz um Vzinho, voltei com ponto meia, aí continuei com ponto tricô,
voltei com o ezinho até o final, ou seja, até retornar ao pino número 1. Feito isso, eu já considero essa como minha primeira carreira. Então, agora eu vou fazer mais 14 carreiras de cordão de tricô, ok? Ó, já completei aqui, tá? 15 carreiras, né? Então, depois que eu fiz aquele aumento, né, pra dar esse Vzinho, eu fiz mais 15 carreiras, tá? Essa aqui é a minha 15ª carreira. Então, eu fiz uma carreira de ponto tricô, e agora, ao invés de eu voltar fazendo ponto Ezinho, eu vou arrematar 20 pinos. Eu vou fazer a minha carreira normal de ida, e na volta, que é o Ezinho, eu vou arrematar 20 pinos. Por quê? Porque aqui, ó, eu não fiz a manguinha, ó. Eu fiz a manguinha, aí depois eu aumentei 20 pinos pra fazer essa parte aqui de baixo do corpinho, certo? Aí, depois, o que que eu fiz? Fiz as minhas carreiras, né, da frente do casaquinho. E agora, eu preciso novamente arrematar para fazer a outra manguinha. Então, agora eu vou pegar, ao invés de vir fazendo o ponto meia, eu vou arrematar 20 pinos, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então, eu vou vir aqui e vou arrematar normalmente, ó. O primeiro eu faço em ponto meia, o segundo em ponto meia, passo o segundo para o primeiro, teço o primeiro e passo ele para o segundo. Aí, teço o segundo, porque esse agora virou o primeiro, passo o segundo para o primeiro, teço o primeiro, passo o primeiro para o segundo. Então, eu vou seguir arrematando até completar 20 pinos. Vão sobrar aqui pra mim, ó, 13 pinos, que são aqueles 13 pinos iniciais pra gente poder fazer a outra manguinha, ok? Então, vocês vão arrematar 20 e vai deixar 13 pinos para fazermos a manga. Então, eu vou arrematar aqui, a hora que eu chegar, terminar o arremate, eu venho pra gente concluir e iniciar a manguinha. Bom, já arrematei aqui, ó, os 20 pinos, tá? Aí, me sobraram 13 pinos. O que que eu vou fazer agora, ó? Depois do arremate, eu vou continuar tecendo em Ezinho, porque é o meu cordão de tricô. Eu não fui em tricô, arrematei e vou continuar em Ezinho para formar o meu cordão de tricô, tá? Então, eu fiz o Ezinho e nesse meu ponto de borda eu fiz em meia. Vou tecer. A minha manga precisa ter 20 carreiras. Bom, pessoal, aí naqueles 13 pinos, ó, eu fiz aqui 20 carreiras, ok? Então, ó, eu arrematei 20 pinos, completei a minha carreira com Ezinho. A partir daqui, eu comecei a contar mais 20 carreiras para a minha manga. A hora que eu já tiver completado as minhas 20 carreiras, eu vou arrematar os meus pontos para tirar do tear, tá? Então, eu vou fazendo aqui, ó, para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou agora arrematar até o final. Cheguei aqui, ó, nos meus 2 últimos pinos. Cortar um pedaço grande. E aí, eu tiro o meu trabalho do tear.
aqui ficou, ó, a frente do meu casaquinho, ó. Tá vendo? Ficou a frente do meu casaquinho, ficou um Vzinho aqui, tá? Se vocês perceberem, o Vzinho, ele ficou assim, ó. Quando a gente arrematou, ele ficou com esse acabamento, ó. Quando a gente montou os outros pinos, ele ficou com essas aberturinhas. Não é muito legal. Então, o que que você pode fazer? Você vem com uma agulha um pouquinho mais fina. Eu acho que essa aqui é até um pouco grossa. Aí, você vem aqui, ó, pega o ponto e vai fazendo umas correntinhas, ó. Tá vendo? Ao invés de você puxar, você faz uma correntinha. Tá vendo, ó? Que daí você não precisa organizar os pontos. Você faz a correntinha, ó. Aí ele fica um pouco mais parecido, porque, queira ou não, é um acabamento diferente, tá? Tá vendo aqui? Ele fica mais parecido com o outro, ó. Dá menos diferença. Então, inclusive, vou pegar aqui, ó, Então, a gente vai pegar aqui, ó, vai colocar um clipezinho, que daí ele ficou mais certinho, ó, tá? E aí, a hora que a gente for costurar, a gente já pega esse pontinho junto na hora de costurar. Então, ó, essa foi a frente. Para fazermos as costas, a gente vai fazer da mesma forma. Só que daí a gente não vai fazer esse Vzinho, a gente vai fazer ela inteira. Que daí ela vai ficar desse jeito, ó. Tá? E aí, é só a gente pegar e costurar. Aqui, ó. Tá? Se vocês prestarem atenção, na hora que a gente monta os pontos, também fica diferente de quando a gente arremata os pontos, tá vendo, ó? Aqui foi pontos arrematados e aqui são pontos montados. Você pode fazer a mesma coisa, pegar com a agulha e fazer. Ou, se não, você pode fazer Opa, bati aqui. Ou, se não, você pode fazer até aquela técnica de puxar, tá? E depois costurar. Vai ficar do gosto de vocês, tá? E aí, então, é só costurar aqui, ó. Ok? Deixar aqui abertinho. Aí, você costura aqui também, ó. Deixa uma parte aqui pro pescocinho, pra entrar o pescocinho do bebê. Termina de costurar a manga, em cima e embaixo, e desce, e o casaquinho já vai estar pronto, tá? Eu vou costurar aqui pra vocês e já mostro como que ele vai ficar prontinho. Bom, pessoal, eu já finalizei aqui, ó, a costura do casaquinho, ó. Aqui é uma costura no ponto cordão de tricô. Tem um vídeo aqui no canal que ensina a você a costurar, pra costura ficar assim quase perfeita, ó. Quase não aparece. A lateral fica ponto meia mesmo, ó. Fica em ponto meia, por quê? Porque a gente teve os arremates, né? E as montagens de pontos, então fica em ponto meia mesmo. Já aqui na manguinha, ela foi costurada com ponto cordão de tricô mesmo, ó, ok? E aí, ela ficou assim, ó. Tá vendo? Ó. E aí, ficou faltando essa partinha aqui, né, ó. Lembra que a gente fez aquela costura aqui na bordinha? Então, vou pegar um fiozinho bem pequenininho. Vou colocar aqui, ó. Vou tirar. Aí, eu vou vir com a agulha.
E vou dar uma arrematada nele aqui, ó. Perto do pontinho aqui do lado. Ó. Pra ele ficar certinho, ó. Tá vendo? Aí, você dá um nozinho aqui. Bem apertadinho. Aí, você pode cortar. E aí, ficou certinho, ó. E assim ficou o nosso casaquinho. Olha como que ele ficou. Tá vendo? Aqui, na costura, no ombro, eu deixei 7 pontos sem costurar. Eu vim costurando, né, e marquei 7 pontos daqui a aqui, marquei com o meu marcador e costurei. A mesma coisa, contei 7 pontos daqui até aqui, coloquei meu marcador e costurei. Então, agora, vamos ver como que ficou as medidas, né? Pra gente ver, se caso vocês queiram fazer com um fio diferente, como que vai ficar. Então, ó, vamos ver. Aqui de largura, ficou com 21 centímetros de largura. De altura, ficou com 25 de altura. A manguinha ficou com 15. Aí, aqui, ó, deu 8,5, tá? Aí, aqui, de abertura do pescocinho aqui, ó, onde vai entrar a cabeça, daqui até aqui. Deu 13 centímetros, 14 centímetros ficou aqui. E aí, ó, aqui estica, tá vendo? Então, dá pra entrar direitinho a cabecinha do bebê, porque esse ponto, ele estica bastante, tá vendo, ó? Aqui é um arremate, então ele não vai esticar muito, mas já tá bem abertinho, não tem problema. Aqui, ó, ele estica bastante, porque é o ponto, ó, não tem nenhum arremate, não tem nenhuma costura, então ele, ó, estica bastante, tá? Aqui também, na hora que for costurar, tem que tomar cuidado pra não franzir, tá? A mesma coisa aqui, pra não franzir. E assim ficou o nosso casaquinho, ó. Ok? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.